Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e que diabos é uma burraca? E aqui do meu lado tá ele, Fábio Aniende. Esbrode é você. Caramba, cara, como o meu repertório de ofensas ampliou lá no Tintin, hein? Caramba, demais, né, cara? Alguns que você nem imaginava que dava pra usar, né? Pois é. E hoje aqui, pra reforçar o nosso time, estamos com a nossa participação especial aqui, o Marcelo Aliende. Fala, Marcelo, seja muito bem-vindo. Ô, Diego, tudo bem? Ô, Fábio, beleza? Legal participar mais uma vez com vocês aí. Oh, nós agradecemos. Isso aí, é bom contar com especialistas. Porque hoje a gente vai falar de um clássico, né? Um clássico incontestável dos quadrinhos. Vamos falar de Tintin. O Fábio aí separou uma aventura bem interessante aqui, que ao invés de ser uma investigação policial, uma parada mais jornalística, vamos pra lua, né? É, só pra dar o devido crédito, a sugestão foi do Marcelinho, tá? Oh, então melhor ainda. Isso aí. Agora explica aí, Marcelinho, por quê? Porque das histórias do Tintin, se eu bem me lembro, acho que essa era a única que utilizou 2 álbuns. Também porque o tema de ir à lua eu sempre achei muito legal. É uma história que eu sempre achei muito bacana. Os desenhos muito bacanas, né? Aqueles desenhos de página inteira do foguete, da lua, da terra. Sem contar que é a história do próprio autor, né? Do Hergé. Ele foi o único que escreveu o Tintin? Olha, eu posso estar enganado, mas eu acredito que sim. Eu acho que ele usava, assim, desenhistas de estúdio para ajudar a fazer plano de fundo, cenário, essas coisas. Mas assim, eu não escrevia as histórias e fazia o desenho. Sim. O detalhe aqui interessante é que o Tintin foi pra Lua antes da Apollo 11, né? É verdade. Essa é a história de 53, né? O Rumo à Lua, a primeira parte aqui. Sim, é verdade. É de 53. Eu acho que o outro álbum, a sequência, se bobear, deve ser do mesmo ano ou do ano seguinte. Foram feitos juntos, né? Ah, boa. Pô, legal. E você falou dos desenhos, Marcelo, eu acho que uma característica interessante, eu não tenho muitas lembranças de ver muitos desenhos de página inteira no Tintin. E nesse aqui é bem impressionante, né? Assim, que o Hergé usa muito bem, né? O recurso, tanto a virada de página quanto a página inteira, né? Porque eu sei que eu tava lendo e tipo, eu tava lendo de boa assim, de repente eu viro a página, tá lá aquele foguetão enorme ocupando a página inteira. Pô, bem legal. É, muito legal. Essa é uma história diferenciada. E legal que você falou que isso foi em 52, 53, início dos anos 50, né? E eu não sabia a data exata, né? Fiquei sabendo agora. Mas lendo, eu sabia que foi em algum momento antes da Apollo 11, né? Bem antes. Mas lendo, eu já suspeitava que era do início dos anos 50, porque os desenhos do Hergé são muito detalhistas. E se você perceber, os automóveis são automóveis do início dos anos 50. Então eu estava imaginando aqui, pô, isso deve ser de 50 e poucos. Tipo, até deve ser de antes de 1955 isso aqui. E assim, os automóveis, se você olhar, tem alguns quadrinhos lá que tá até escrito lá no capô, lá, Dodge. Caramba! O desenho dele é muito detalhado, né? E é muito, assim, fiel à realidade. Você comentou do estilo detalhado do Hergé e tal, e assim, o Hergé, ele é um desenhista bastante influente, assim, na Europa, né? Também estilo, mas dentro lá da escola franco-belga, o Hergé é meio que o criador do estilo da linha clara, que se chama. Que é um estilo, assim, basicamente é tudo que a gente vê no álbum do Tintin. Assim, você vê que os desenhos, a linha, não tem diferenciação do traço dos personagens para os cenários, para os prédios, ou seja, tanto os personagens que compõem a cena, quanto o cenário, quanto todo, sei lá, céu, arquitetura, carros, etc., eles têm meio que a mesma importância na cena. Então o que a gente tem é meio como se fosse algo... Tudo tem total importância, você não vê os personagens se destacando, tendo um grande destaque. Com esse estilo, o Hergé, assim, ele foi bastante influente na escola de desenho europeia, né,
na tradição de quadrinhos europeus. Ele influenciou bastante gente que veio depois. E aí até gente que depois até promoveu a evolução do estilo da linha clara. Até porque ele é um dos primórdios ali, né? O Tintin é do quê? Dos anos 20? Cara, a primeira história do Tintin... Eu acho que é de 1920 e pouco, sim. Olha só. Você lembra qual foi a primeira, Marcelinho? Primeiro foi um álbum em preto e branco, que era, acho que Tintin no país dos sovietes. Boa. Era diferente, era bem início mesmo, né? Eu não me lembro agora se era uma história inteira, do início ao fim, ou se era uma coletânea de várias historinhas. Acho que era uma coletânea com várias histórias, e uma delas era esse Tintin no país dos sovietes. Isso aí deve ser de 1920 e pouco. Cara, eu vou te falar, esse aí acho que é um dos poucos que eu nunca li. Ele nem faz parte, né? Se você pega lá a coleção do Tintin, sim, na verdade também não... É difícil saber qual é o primeiro. Você vai olhando meio pelo traço, assim, sabe? Eu acho que o primeiro, depois desse no país dos sovietes, eu acho que era aquele Tintin na África. É o do Congo, né? Eu tô vendo a lista aqui, realmente, depois do sovietes é o do Congo. Cara, ele lançava no começo, era um álbum por ano praticamente. E esse Tintin no Congo, é assim, né, como eu havia falado, né, eu acho que algumas histórias, pra época que nós estamos agora, elas já não cabem mais, né, porque esse Tintin no Congo é um álbum que ele vai pra África, né, como um caçador. E ele sai matando os bichos, assim, de boa. Mata um leão, mata um... ia falar um dinossauro, não tem dinossauro. Caramba, o Tintin é bom. Mata um leão, mata um elefante, depois ele mata um gorila. Cara, ele sai matando os bichos, assim, como se estivesse passeando no parque, sabe? Então é meio bizarro. Eu fiquei até meio... Não gostei, assim, sabe? Porque, pô... além disso, acho que esse álbum também, a representação do povo negro não é legal, né? Também acho que não. Mas, assim, esse álbum, provavelmente a versão que a gente conseguiu dele, ou a versão que a gente leu, ainda... acho que é mais amena do que a versão original, porque houve reedições e houve um efeito meio Jorge Lucas aí em alguns álbuns. E eu sei que esse daí do Congo, acredito que seja do Congo, acho que tem uma cena em que o Tintin vai dar uma aula e em uma escola na África, né? Bom, na época que o álbum saiu, o Congo era uma colônia belga, era uma colônia da Bélgica. E no original eu sei que a aula do Tintin é tipo assim, é uma aula de geografia. E aí ele desenha a Bélgica e ele fala assim, esse é nosso país, a Bélgica. Depois disso, né? Depois que acho que o Congo teve a sua independência, acho que mudaram esse diálogo e o que tá na lousa pra ele dar uma simples aula de matemática. Então, assim, teve... Conforme os anos foram passando, foram dando uma amenizada aí nas coisas. É algo bem complicado, é algo que, assim, pra hoje em dia, né, a gente olha e torce o nariz, mas é um material de quase 100 anos atrás, né? Exato. O Tintin no Congo foi publicado em 1931. Hoje em dia é descabido. Eu acho que antigamente era normal se falar, né? Vou sair pra caçar, né? E há também de considerar, né, o que a gente tem do contexto histórico, né? O contexto da época. Porque esse próprio álbum aí dos soviéticos, né? Eu vi um trecho do próprio EG comentando que na época o sentimento contra, né, o comunismo era uma coisa natural, assim, pelo menos dos europeus. Era o que era para ser combatido. Então, quando ele lançou, cara, fazia todo sentido, era o inimigo. Uhum. No entanto, que ele chegou a fazer parte, acho que de um jornal que também era apoiado por um partido nazista. Mas a gente, assim, eu acho que é um ponto delicado do que a gente tem que tocar aqui, porque o EG, ele carrega um pouco essa estigma, né, de ser um álbum até misógino, porque eu acho que, se eu não me engano, tem uma personagem mulher, né, em toda a história do Tintin e tudo mais, de ser eurocentrista, né, um cara que só pensa ali, os europeus é o centro do mundo. Vendo, né, matéria sobre isso, eu achei uma exposição que tá acontecendo esse ano, em Portugal, que é sobre a obra do EG, e eles estão debatendo sobre a importância, né, a influência, e tentando trazer para o lado mais artístico e trabalhar essa imagem que o próprio Tintin, digamos que seja o seu grande sucesso, seja o seu exemplo, né? De tem gente que não lê porque
acha que são obras que são preconceituosas e tudo mais, sendo que o próprio Hergé já chegou a reeditar alguns pontos porque realmente já não cabia mais. Sim. Mas assim, pelo menos na minha opinião, tá bem longe de ser uma obra assim, racista. Pode não tocar em certos assuntos de forma adequada, e pode ter algumas... E tem representações completamente errôneas, mas da minha dizer que é racista, sei lá, eu acho que não iria tão longe. Ele carrega aquele símbolo de que é um menino loiro que desbrava, né, os países diferentes e vai levar conhecimento para os locais. Então ele está sempre num patamar acima da onde ele visita, né? Sim. A gente podia falar isso do Tarzan também. Sim, são obras ali, né, contemporâneas, né? O Tarzan também é dos anos 20, né? Nessa época era assim que se pensava, né? Onde que a gente vai estabelecer uma obra de aventura? Tem que ser num chamado ambiente inóspito. Nos anos 20, o que era inóspito? Era floresta, era onde a civilização não tinha chegado. Qualquer coisa fora da Europa, né? Para os americanos, era o oeste selvagem. Era sempre alguém num patamar superior, conquistando aí alguma terra desconhecida, né? Povos inferiores, né? Povos inferiores. Mas aí voltando aí nos álbuns do Tintin, a gente percebe, se você pegar os dos mais antigos, vai havendo uma evolução no desenho, né? Como o Fábio falou, né? Ele chegou num ponto de ser um desenhista bem limpo, né? Os traços dele são bem claros, são bem definidos, é tudo bem organizadinho. Ele não é aquele desenhista que sai fora do quadrinho, que faz aquelas coisas que às vezes fica até meio confuso, né? É tudo bem organizadinho, é fácil de ler, fácil de entender. Isso que quer dizer esse traço limpo, né? Mas isso ele foi adquirindo ao longo dos álbuns. Que você pega nos primeiros, esse mesmo Tintin na África, ele é muito mais simples, o desenho. Não tem tanto detalhamento. É um álbum bem simplesinho. A história é bobinha também. É ele caçando na África. Não tem nada assim de... Não tem uma grande... aventura, nada assim, sabe? Esse dos sovietes eu não me lembro da história também, mas assim, eu li e achei chata. Mas chega em algum momento que as histórias elas atingem um patamar mais investigativo. Aí começa a ficar legal, aonde o Tintin, né, ele é um repórter, mas ele tem habilidades aí meio investigativas, ele atua meio que como um detetive, né? E aí surgem tramas bem elaboradas, de um certo suspense, algum mistério. E aí quando chega nesse patamar, que na minha opinião eu acho que as histórias ficam bem legais. É o que construiu, né, o personagem. Sim. Com certeza a gente não tá aqui pra falar que é só um personagem polêmico, não, a gente tá pra exaltar o que realmente tem de bom, né, são as aventuras e essa personalidade que cresceu junto com o próprio autor, né, o autor evoluiu junto com o personagem. Eu acho que outro ponto importante é que conforme os álbuns vão sendo lançados, as histórias vão saindo, o Hergé acho que vai ganhando uma confiança, porque assim, no começo é só o Tintin, né? No começo é só o Tintin e acho que talvez seja até a parte mais investigativa, porque é bem ele agindo contra os vilões. O Haddock ele surge no Caranguejo das Tenazes de Ouro, ou seja, já é o 9º álbum, digamos, é o parceiro do Tintin, né? Depois que ele surge, acho que o Hergé vê quão bom é esse personagem, passa a acompanhá-lo. Cara, e aí a comédia começa a correr solta, né? Porque o Haddock é um beberrão incorrigível, né? Que só faz besteira. Depois surge o Professor Girassol, né? Acho que tem até um álbum aí que é o Caso Girassol. Não sei se é nesse que ele surge. Mas ele surge também de uma dessas histórias e se junta lá com eles lá e depois começa a aparecer em todas também. Sim. Eu não tenho certeza onde que surge o Dupont e Dupont. Também não. Ah, não. Dupont e Dupont já aparecem logo no Tintin no Congo. Ah, já? Então Dupont e Dupont acompanham ele faz tempo, hein? Mas esses dois aí, eles são engraçados, porque tem momentos em que eles aparecem pra auxiliar o Tintin, tem alguns momentos que eles aparecem meio que contra o Tintin. Eles têm uma posição meio indefinida. Eu acho que o próprio Hergé foi definindo isso ao longo do tempo dos álbuns. Eu acho que ele usava conforme a piada, digamos assim. Era de momento. E aí, pessoal, temos um recado pra hoje? Opa, temos sim, hein? Que beleza. Temos aqui um recado do nosso ouvinte Diego. Vamos ouvir? Vamos sim.
Fala, HQueiros, aqui é Diego de Santos, São Paulo, caminhoneiro. Queria parabenizar vocês pelo programa, muito bom. Eu não tinha a cultura de ler quadrinhos, mas depois que eu comecei a ouvir vocês, comecei a correr atrás e conheci muitas histórias boas através de vocês. Muito obrigado. Bom, Diego, meu xará aí, muito obrigado por essa interação aí, por esse recado. Fico muito feliz em saber que você não tinha cultura, né, de ler quadrinhos e por conta do podcast você começou a ir atrás, né, das histórias e seja muito bem-vindo aí a esse mundo que eu acho que não tem volta, viu? Não tem volta, você sempre vai achar alguma história, algum personagem que você vai gostar. E conte com a gente aí pra continuar indicando aí boas histórias pra você. Isso aí, pô, eu fiquei assim, eu fico muito feliz com cada áudio que chega, né? Mas, pô, esse do Diego, sei lá, pô, ouvi que alguém se interessou por histórias em quadrinhos ouvindo nosso podcast é especial. Ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo um coraçãozinho aqui com as mãos. É o objetivo, né, Fábio? O objetivo alcançado. A gente quer trazer novos leitores. Isso aí. Muito feliz. Bom, vamos ver aqui o recado agora do nosso ouvinte, Tony. Bora! Avante, HQueiros, Tony na área enquanto está arrumando as coisas para fazer uma mudança. Vou mudar de cidade, então, tô aqui contabilizando meus livros. Sim, enquanto eu contabilizo meus livros, estava ouvindo o episódio sobre Howard o Pato, cara. Puta que pariu, que quadrinho da hora. Mas antes de eu comentar desse quadrinho, alguns pequenos comentários. Rapaziada, vocês aí que estão no YouTube e tal, não sei o que, porra, vamos comparecer também no canal do HQueiros, né, mano? Os caras estão recolocando lá os episódios e tal, bonitinho, tá ligado? Pô, vamos lá, fortalecer aí a galera, compartilhar, mandar aí pro pessoal. Tem pessoal hoje em dia que gosta de ver podcast e tal, não sei o que. Porra, não tem Spotify, não tem Anchor, não tem porra nenhuma. Porra, manda lá pro YouTube, né, mano? Vamos lá, vamos fortalecer como o Mano Jean falou também, velho. Vamos lá, vamos fortalecer, vamos criar um fórum lá, tá ligado? Nos comentários. Agora no segundo barato, porra, falando do Mano Jean, o maluco é foda, mano. Eu conheci o podcast no Fala Mais Breve e tal, rachei o bico com o Cramunhão. O cara é muito hilário, velho. Muito hilário mesmo. Pra mim, um dos melhores integrantes do podcast, né? Agora falando sobre Howard o Pato, né? O quadrinho mesmo. Tô aqui surpreso, bicho, porque eu tô com o Diego Lima nessa, mano. Eu não conheci Howard pelo filme, né? Eu conheci pelo quadrinho, né? Eu achei uma edição em si, uma edição que ele tá interagindo com o Homem-Aranha e tal, e na época eu achei estranho, né? Que eu achei que era o Pato Donald conversando com o Homem-Aranha. Só que eu tava estranhando que esse Pato Donald tava muito diferente, era muito adulto, então eu achava que era uma zoeira. Meio que passou, né? Esse encadernado da Salvati veio pra me mostrar que o personagem era muito mais fora do que eu imaginei, mano. Porra, cada discurso sensacional, mano. Foi o melhor personagem, mais existencialista que eu jamais imaginei ver na Marvel. Uma pena que não vamos ter a série completa, né? Pelo menos a série clássica. A série do Howard Max, eu cheguei a ler alguns volumes. Não terminei, porque eu peguei um volume aqui e outro acolá. Eu achei interessante, mas tava voando na história, então meio que não me pegou. Eu espero que um dia, pelo menos, a Panini também traga essa fase pra gente. No mais, muito obrigado pelo programa. Fico triste por não ter mais as trilhas sonoras. Que pena, porque pra mim era o barato que eu achava mais legal, que eu sempre ficava esperando a música nova. Mas... porra, tamo junto. Porra, muito sensacional, cara. Eu rachei aqui enquanto vocês falavam dos personagens. Ô, Tony, obrigado aí por mais esse áudio, cara. E, cara, pô, que bom que você encontrou aí o podcast do Jean e do Cramunhão. Cara, a gente gosta bastante. O Diego até já participou lá. Eu fui convidado, mas eles esqueceram de mim. Eu tô esperando pra participar lá até hoje. Quem sabe um dia no home, né? Brincadeiras à parte, um dia vai rolar assim. Pô, e sobre o Howard, cara, mais 2 ou 3 encadernados daquele da Salvati publicava a fase toda, né? Uma pena. E quem sabe agora que a Panini tá com mania de ônibus, quem sabe eles não inventam, porque um só ônibus do Howard já fecha tudo, hein? Vamos torcer, né? É isso aí. Quem sabe, né? Somos agraciados aí com essas histórias compiladas. Tony, muito obrigado por mais uma interação aí. Boa sorte na sua mudança.
E é isso aí, vamos lá, pessoal, vamos lá pro YouTube, estamos chegando lá, colocando nossos episódios. Quem sabe, né, com uma grande interação, comece a aparecer conteúdos diferentes lá na plataforma. Não tô prometendo nada, mas espero que vocês compareçam por lá, beleza? É importante isso aí que ele fala, viu? Sobre divulgar em diferentes plataformas, porque eu sou um desses caras aí que não tem nada, não tem Spotify, não tem nada. Então eu procuro vocês no YouTube e eu escuto, né, os podcasts de vocês pelo site mesmo. Eu entro lá, hqueiros.com.br e escuto de lá mesmo. Então a gente já sabe quem é, Diego. Achamos um download do site. Tem um download lá, sou eu. A gente já sabe quem é. Marcelo, é pra você que eu posto lá no site, é pra você que o site tá no ar. Aí eu me sinto especial. Não, mas é legal mesmo, a gente tá tentando diversificar, né, achar formas diferentes de chegar nas pessoas, né, mas a gente tá quando eu digo a gente, eu quero dizer o Diego, tá? O Diego tá tentando botar as coisas no YouTube, atacando no Instagram e tal. A gente precisa ajudar o menino aí, né? Isso aqui é uma equipe. Ô, Fábio, a gente tem uma mensagem que recebemos aqui, uma mensagem de texto no nosso WhatsApp. Bora ler. Bom, vou ler aqui pra vocês aqui a mensagem do Jackson. Vamos lá. Bom dia, HQueiros. Me chamo Jackson e conheci o podcast de vocês agora em maio. Gostei muito dos assuntos sobre HQ, coisa que eu coleciono desde a minha infância. Hoje tenho 37 anos. Primeiro comecei a ouvir alguns dos podcasts aleatórios, mas resolvi começar a ouvir todos desde o primeiro. Coitado. Corajoso, hein? Corajoso. 155 episódios, hein? Bom, boa sorte, Jax. Não, o duro é ouvir o primeiro, cara. Não é um material muito bom, mas sei lá. A gente podia refazer aquele programa, hein, Fábio? Quem sabe, hein? Uma data comemorativa. É verdade, hein? É verdade. Podia ser, uma história boa. Sim. Vou continuar aqui. Gostei muito do capítulo do Sandman, ouvi até o 4. O Piada Mortal, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Carniceiro dos Deuses, esse aqui é o Thor, né? O Mouse e o Hellblazer, Hábitos Perigosos. O trabalho de vocês é maravilhoso e espero que continuem a trazer esses debates sobre essa arte que ainda é muito criticada e vista com maus olhos por quem não conhece. Um abraço e até mais. E ele deixa um PS aqui, ó. Ouvi o podcast do Top 10 e vocês me fizeram gastar mais dinheiro em compras na Amazon. Desculpe. Essa é uma realidade que a gente também vive, né? Eu pego uma indicação do Fábio, vou lá pra Amazon e assim a gente vai trocando, né? Muito obrigado, é muito legal saber que você é um novo ouvinte, chegou aí em maio e já tá se inteirando e ouvindo todos os programas, então sei que você tem um longo caminho aí a trilhar e a gente tá aqui preparando novos conteúdos para quando você alcançar a gente, beleza? Pô, e continue com a gente, ô Jackson. Pô, tanto você quanto o Diego aí que estão chegando agora. Continuem mandando mensagens, a gente gosta de receber cada vez mais. Isso aí, quer saber como vocês estão recebendo nossos programas, né? Muito bom. Sim. Bom, vamos pagar nossa recompensa aqui, Fábio, dos nossos padrinhos que participam dessa parte aqui do programa de ter um nome citado. Bora. Muito obrigado ao Gia Correia, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho, é muito simples, vá no PicPay e no Catarse, conheça lá nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$5 você já entra num grupo, já tem acesso aos episódios secretos e participa de sorteios mensais de quadrinhos. Ou seja, tem recompensa para todo mundo lá. Bom, e é isso aí. Faça crescer cada vez mais essa corrente aí de novos leitores dos quadrinhos. Bom, agora chega de papo, né? Vamos embarcar aqui no foguete e ir lá junto com o Tintin rumo à Lua. Então o Rumo à Lua é de início dos anos 50, como a gente já falou, né? Então se a gente voltar lá, é o auge da Guerra Fria, início da corrida espacial. A Rússia estava lá lançando o Sputnik, então meio que só se falava nisso, né? Só se falava em conquistar o espaço, tal, quem chega primeiro, Estados Unidos, União Soviética. Mas eu acho que esse tema da conquista do espaço estava muito em alta. Tanto que até a Disney apareceu com histórias assim. Dessa mesma época, início dos anos 60, 60 e pouco, ainda um pouquinho mais tarde, teve muitas histórias do Tio Patinhas, até indo pra Lua. Pô, bacana. Indo pra Lua, em foguete também, antes da Apollo 11. Então, era a corrida espacial, né? E o engraçado é que se você for ver, o foguete que eles usam no álbum do Tintin, né? Parece que o Hergé antecipou muita coisa do que viria a se tornar realidade. Você vê a plataforma
da onde o foguete é lançado, o formato do foguete é muito similar, né, ao Saturno lá, que foi o foguete da Apollo 11. A plataforma é impressionante como você vê a similaridade daquilo, né? Quase 15 anos antes, né? Quase 15 anos antes. E agora, em 2020, aquele foguete lá do Elon Musk, ele tá fazendo a mesma coisa que o foguete do Tintin, né? Que ele pousa de marcha ré, digamos assim. Né? Agora que os caras conseguiram viabilizar um foguete que consegue pousar de marcha ré, cara. Visionário. No início dos anos 50, ele já teve essa visão, né? E essa história aqui, né, do Tintin, ela passa na Cildávia. É um país aí muito presente nas histórias do Tintin também, né? Ele já tinha estado lá antes, eu não me lembro qual história. Sim, sempre aparece esse país. Cildávia, Moldávia. Deve ser a região deles. Eu nem sei onde é que são. Nem sei se existem esses países ainda. Pelos nomes dá a entender que é lá no leste europeu, né? Os países lá mais próximos da Rússia, etc. Pelo nome e pelo sotaque dos inimigos, né? Eu só sei que é um país que só tem água mineral, né? Não tem Será que existem esses países ainda? Cildávia acho que nunca existiu, não. Será que é fictício? Eu acho que sim, é fictício, sim. Porque eu nunca me preocupei com isso. Eu li as histórias e falei, deve ser um país lá do lado lá da Rússia, desses lugares. É isso mesmo, é fictício. E Moldávia? Moldávia existe. Existe? Existe? Caramba. Moldávia? Não sei não, viu? Cildávia. Aqui é o nome, é uma palavra que é tipo uma junção da Transilvânia e Moldávia. A Cildávia. Então ele inventava aí os países, as coisas. É uma região que muda muito, né? Tanto essa Macedônia ali, que agora é Macedônia do Norte. Então toda hora tem briga e os caras estão mudando o nome, alterando o mapa. É difícil acompanhar. A gente nunca sabe o que é, o que não é. Exato. Mas olha, o Marcelo trouxe uma coisa muito interessante aí, que é a questão tecnológica, né? É uma história do começo dos anos 50 que parece ser feita depois que já teve viagem à Lua, depois que todo mundo já conheceu os detalhes, porque ele adianta coisas que pareciam, sei lá, hoje é difícil você descobrir com a internet, imagina na época, né? Pois é. Sim. O Hergé devia ser um espião, a gente não sabia. Ou um colecionador da National Geographic, né? Tipo, devia ter uma fileira cheia, né? Porque os álbuns dele normalmente são cheios de pesquisa para todos os lugares que o Tintin ia. Você vê como naquela época os caras se preocupavam em pesquisar, né? Em ir atrás, em fazer um negócio coerente, né? Você vê como ele explica o funcionamento do motor do foguete, como que transforma o urânio em plutônio. Um negócio avançado, né? A questão da órbita, né? O foguete tem que fazer tal volta e não sei o quê. É uma parada que não é qualquer um que escreve. Não, e hoje em dia o pessoal vai no Twitter falar que a Terra é plana. Pois é. Então, nesse álbum do Tintin, quando eles veem a Terra pela primeira vez, ela é esférica, né? Sim, ainda bem, né? Ainda bem, senão ia pegar mal, né? Já pensou? Os caras olham lá de cima do foguete, olha, a Terra é plana. Plana. Pra mim, as histórias do Tintin melhoram muito quando o Haddock começa a fazer parte. Vira outra coisa. Sim. O Capitão Haddock é muito bom. É o motor ali, né? Sim. O que me entregava um pouco à época foi a questão do humor físico. É muito influenciada pelo que estava acontecendo no cinema, né? Ali do cinema dos anos 40, acho até um pouco antes. A gente se vê, assim, muitas vezes dando risada de uma topada na porta, o cara tropeçando. É muito, assim, até inesperado, né? O punchline da piada aqui é sempre alguém se ferrando fisicamente. Tem muitas gags, né? Muitas piadinhas ao longo da história. Tem personagem só pra isso. Um negócio meio gordo e magro. Charlie Chaplin, né? Buster Keaton, esse tipo de coisa, né? Jacques Tati. Bem isso mesmo. E realmente, tem personagem que serve só pra isso, né? A dupla de investigadores lá é o exemplo, né? Nossa, mano, esses caras são demais, cara. Meu Deus do céu, eles são incríveis, cara. Os caras investigando esqueleto e tal, é muito engraçado. Sim, da hora. Eu não sei se vocês perceberam essa, eu demorei pra perceber essa piada, porque no começo, assim, ó, elas são muito sutis e muito inteligentes algumas. Tem duas que eu acho muito legais, que é do primeiro, do Rumo à Lua. Primeiro, tem
vocês devem ter percebido lá que o professor Girassol, ele tá usando uma cornetinha. Ele é surdo, né? Aí ele resolveu aparecer com uma cornetinha pra escutar o que os outros ouvem. E tudo bem, né? Só que aí tem um momento que ele tá discutindo um assunto lá com o capitão, lá com o Haddock, e tá com a cornetinha. E, quer dizer, ele acha que tá com a cornetinha. Pô, eu vou começar aí. Só que não é a cornetinha, é o cachimbo do capitão. Cara, e ele achando que tá escutando tudo, que não tá escutando nada. E o capitão falando um monte de coisa e ele, tipo, nada respondendo os negócios nada a ver, cara. Mas é que falando assim fica sem graça. Tem que olhar o álbum. Tem toda a construção, né? Cara, ele constrói tudo. Parece que ele inventou a história da cornetinha só pra fazer aquela piada com o cachimbo do capitão. E é bem sutil, mesmo do desenho, ele não dá uma grande ênfase pro fato de que o Girassol trocou a cornetinha pelo cachimbo, né? Mas quando você for ver, quando você vê, ele já tá lá, né? Exato, você tem que ficar procurando. Porque eu li, falei, pô, mas por que ele não entendeu? Ele não tá com a cornetinha? Aí eu comecei a procurar. Foi exatamente isso. Eu comecei a falar, não, peraí, o que aconteceu aqui? Comecei a procurar no desenho e eu vi que ele não tá com a cornetinha, ele tá com o cachimbo do cara. É exatamente, ele não dá pista nenhuma. Então você tem que ficar procurando pra entender, né? Se você ler rápido, você passa batido e não pega esses detalhes. Outra piada muito legal é a história do esqueleto. Essa piada é incrível, porque ela começa em um álbum e termina no outro, né? Na hora que eles mandaram lá no final do segundo álbum, eu comecei a dar risada, né? De um jeito, cara. É muito idiota, né? Muito idiota, mas é um idiota assim, tipo, pensar, mas conta aí, Marcelinho, vai lá, te interrompi. Não, essa do esqueleto, eu lendo o álbum aqui, eu ria sozinho, porque assim, eles passam diante de uma máquina de raio-x, e se assim, são os dois irmãos gêmeos, né? E cada hora um passa atrás da máquina de raio-x e o outro tá do outro lado, então ele vê, quando o cara passa atrás do raio-x, ele vê o esqueleto. Então, um passa e fala, pô, tem um esqueleto aqui. Aí o outro, você tá de sacanagem, não tem esqueleto nenhum, eu vou aí ver. Aí eles trocam de lado, como eles são gêmeos, os dois veem o esqueleto um do outro. Cara, e ficam os dois procurando o esqueleto e ninguém acha o esqueleto. Depois eles vão numa sala de autópsia e encontram um esqueleto real. Um esqueleto real. Aí eles prendem o esqueleto. Algemam o esqueleto. É muito idiota, assim, não tem nada a ver com a história. E aí no álbum seguinte, quando é revelado quem é o bandido, quem é o espião, o que tá acontecendo e tal, aí eles falam assim, não, agora deixa eu investigar, né? Aí você pensa que eles vão falar alguma coisa séria. E ele pergunta assim, confesse, é você o esqueleto, não é? Esses dois são muito idiotas. Parece que é um elenco inteiro de idiotas, né? Porque, com exceção do Tintin, que é o único esperto ali, o único inteligente, corajoso, sagaz, etc, tal, né? Mas, pô, você junta o Haddock, junta o Girassol, junta esses dois, não, é só atrapalhada, é só idiota. É só idiotices. Mas você falou sobre o Tintin ser o mais esperto, mas a gente tem o Milu, né? Sim. O cãozinho do Tintin. É verdade. Que a gente acompanha os pensamentos do cachorro e o cachorro tá sempre julgando os humanos. Mas, mano, o que esse pessoal tá fazendo, cara? Beleza, o Tintin é o único esperto, mas é um recurso lá do autor que é pro... Assim, é uma série juvenil, né? De infantil mesmo pra juvenil, digamos assim. Então é mais pros jovens leitores terem com quem se identificar. Eles vão se identificar com quem? Com o personagem principal, né? E é daquele jeito, pros olhos lá da criança, os adultos são todos uns bananas, né? É bem sagaz isso, né? Mas vocês perceberam que principalmente no primeiro álbum, né? O Tintin, ele é mais um personagem coadjuvante, ele muito pouco aparece. Sim. E atua, né? O protagonista do primeiro álbum, que é o Rumo à Lua, é o professor Girassol, né? Meio que é um negócio que vai se armando e, assim, é tanta comédia, tanta palhaçada que o Tintin, por ser mais sério, não tem muita atuação, espaço, né, pra sobressair entre tantos xingamentos do Capitão Haddock, né? Uma metralhadora de ofensa, né, o Haddock. Sim.
Espécie de ventríloco, cara. É cada xingamento legal, eu falo, puta, eu preciso me lembrar desse xingamento pra usar algum dia, mas aí eu nunca me lembro, porque deve ser mó legal xingar alguém dessas coisas que ele xinga, né? Pedaço de ectoplasma. No desenho ele não era tão assim, né? No desenho ele não... Ele tinha as expressões, né? Com 1000 raios e trovões e etc. assim. Ele só usava essa. Mas ele não xingava. Que eu me lembro, né? Já faz tempo que eu assisti, né? Mas não me lembro dele xingar tanto, não. Mas aí, como quase toda aventura, né? Tem o chamado aqui do nosso herói que é por acidente, né? Por acidente que eles aceitam a viajar na Lua, né? A primeira tripulação aí. Até por um erro de audição do professor Girassol, que ele não tá ouvindo e fala, o quê? Você aceita ir pra Lua? Ele aceitou! É aquele momento que ele tá com o cachimbo no ouvido ao invés da cornetinha. E o Haddock fala, eu não vou pra Lua de jeito nenhum. Aí ele, que legal, obrigado, eu sabia que eu podia contar com você. E aí já era, né? E fica por isso mesmo. E o incrível é que assim, a tripulação pra ir pra Lua é o Girassol, o surdo, o Haddock, um bêbado, o Tintin, o Milu, né? Milu, o cachorro e o outro que no fim acaba sendo espião. Não podia ter tripulação mais adequada, né? Foi pra Lua. E pra completar o quadro, depois que o foguete decola, eles descobrem que os dois policiais se infiltraram lá porque eles acharam que ia ser... que o lançamento ia ser 1h, não 1h. Então eles passaram a noite no foguete. Fora que durante a viagem acontece de tudo, né? Eles desligam o foguete, liga de novo o foguete. Que o cara enrosca a bengala lá numa alavanca e desliga o motor e tudo bem. Aí o outro fala, eu vou embora e sai do foguete. O Haddock enche a cara e fala assim, eu vou voltar pro meu castelo e vai embora. Abre a porta e pula do foguete, meu, é demais. E tudo bem. E eles chegam na Lua. Já o Explorando a Lua, o rumo à Lua é meio que só palhaçada, né? A preparação, né? É, meio que a preparação, não tem muita ação. Não. O Explorando a Lua tem um pouco mais, né? Tem lá um momento que o Tintin se perde numa caverna lunar. E, assim, tem um pouquinho de tensão a mais. Ele até acha gelo na Lua, né? Acha. Então, o Explorando a Lua, o Tintin, ele volta a adquirir um pouco de protagonismo, né? Porque a maioria das situações críticas é ele que resolve, né? Eu acho que era assim. Na época, tava na moda esse papo de Lua, de conquista espacial e tal. E eles devem ter pensado, precisamos fazer alguma coisa com essa temática aí. E eu acho que não tinha muito que explorar, assim, em termos de, preparação para ir à Lua. Porque ele fala tudo que ele pode, né? Ele fala como funciona o motor, a reação atômica, ele dá a planta do foguete. E aí ele fala, preciso encher linguiça. E aí ele inventa um monte de piada aí. Entre uma coisa e outra ele vai inventando piada, né? E aí quando chega na Lua, imagina, ele tem que inventar, porque eles não sabem nada, ninguém sabia nada do que tinha na Lua nessa época, né? Tinha foto do que já tinha de telescópio na época, né? Que também não era grande coisa, né? Mas era isso. Eles já sabiam algumas coisas, né? Já sabiam que era um deserto, que não tinha nada, assim. Tanto que ele fala, né? O que ele fala depois é a mesma coisa que o Armstrong fala também, quando chega na Lua. Nossa, é uma paisagem desolada. Acho que ele usa até a mesma... uma frase parecida, não a frase do passo lá. Tem um momento que ele fala lá que é uma paisagem desolada, alguma coisa assim. Muito bom. É pra garantir que não foi nem americano nem russo, né? Os primeiros foram os belgas, né? Aí pra Lua. Então, foram os belgas. E também o Hergé, muito esperto, né? Já pra garantir a sua encheção de linguiça aqui no segundo volume, dá um jeito de meter aí os investigadores dentro do foguete também, né? Os gêmeos vão parar lá na Lua também. Eles não podiam ficar de fora, né? Eles queriam falar sobre a Lua, mas que não tinha muito o que falar, né? Sim, não, pior que eu tô lembrando aqui, o Haddock fala, depois que eles descobrem o espião e prendem ele, o Haddock fala pra um dos gêmeos assim, fica de olho nele, hein? E aí depois o cara foge e o gêmeo fica de olho. E depois o Haddock pensa assim, ele fugiu. Pois é, eu fiquei de olho conforme você pediu. Só de olho, né? Eles são muito burros, né? Mas é um alívio bem legal, porque
Pelo menos assim, esse foi a primeira vez que eu li, né, o Tintin. Então, chega uma hora que esses dois policiais entram na história e vai lá, duas páginas, você fala, pô, o que vai chegar? Aí no final é só uma gag. Você fala, não acredito, ele gastou umas 3 páginas de mistério e chega aqui é uma piada. Ah, não acredito, cara. Realmente vale a pena, é diferenciado, é um material diferenciado. Sim, a construção das piadas é muito bem feita, né? Toda a trama é muito bem construída, bem amarrada, né? Então, engraçado é que agora a gente tava falando aí que tem muita gag, às vezes até pra encher linguiça, né? E aí eu fiquei pensando, pô, a gente escolheu esse pra falar, mas do ponto de vista de história, assim, de aquela história criativa, aquela história que tem reviravoltas e você fica suspense, mistério, não é a mais interessante do Tintin, né? Que isso? Olha essa botagem aí, meu. Não, assim, eu concordo, né? É mais pela relevância, digamos, histórica, e porque no fim das contas, são 2 álbuns em um, né? Então é uma história assim um pouco maior. E é um lugar inusitado também, né? A Lua, pô, é interessante, uma história dos anos 50, é legal. A arte, né? Os desenhos. É muito legal ficar olhando. O legal é ficar olhando os detalhes dos desenhos. Você olhar cada quadrinho, né? Porque o Hergé ele faz uns quadrinhos, às vezes, que são muito pequenininhos. Mas mesmo esses são detalhados, né? De novo, assim, já faz muito tempo que eu li as histórias do Tintin, mas eu realmente não me lembro de algum outro álbum que tenha desenhos de página inteira. Talvez tenha algum outro, mas sei lá, acho que aqui ele usou e abusou desse recurso, porque tanto o foguete quanto no espaço tem uns desenhos bem bonitos ali. Isso aí reforça o que o Marcelo falou, hein? O cara não tinha tanta história. Caprichou, né? Caprichou no resto. Começa a preencher o espaço. Tá certo, né? Mas ainda foi marcante, né? Porque quando o Fábio me perguntou, pô, sugere um aí. Foi o primeiro que me veio na cabeça. Né? Eu gostei bastante. Foi o meu primeiro contato com os quadrinhos do Tintin. Quero conhecer mais, quero pegar uma aventura mais investigativa, que é o tino dele aí, né? Que é o mais famoso, a característica mais famosa dele. Tenho certeza que, assim como o Marcelo foi uma história marcante, quem leu essa história aqui também vai se interessar por outros materiais e também não esqueceu dessa viagem à Lua, né? Pra falar a verdade, pra mim o Tintin é um material que sempre se mantém em alto nível, os álbuns, assim. Com exceção talvez desses primeiros aí, Tintin no Congo, Tintin no País dos Sovietes, mas assim, que eu me lembro, acho que a qualidade, o nível de qualidade sobe bem rápido e fica no topo por bastante tempo. Então, assim, é uma régua bem alta que esses álbuns têm. Eu acho uma coleção bem legal. Aprendeu a fazer, né? Aprendeu a fazer, soube se virar. Sem contar que é uma série que durou dos anos 20 aos anos 80, não foi que saiu? Eu acho que o último álbum é de 1978, se não me engano. Olha só. O último álbum com o Hergé vivo é de 1976. E aí tem um que é o Tintin a Alpha Art, que acho que ficou incompleto e acho que foi lançado incompleto assim mesmo, que é de 1983. Então tem bastante coisa aí. Tem bastante, até mais assim, considerando que foram tantos anos, até que não são tantos álbuns, são 24 álbuns de histórias originais do Hergé. Mas o foco é qualidade, né, Fábio? Com certeza, você falou. Com certeza. Nos primeiros anos ia saindo praticamente um por ano, depois começou a espaçar um pouquinho mais, aí lá no final já era cada 5 anos saía um. Teve a guerra, né? Teve a Segunda Guerra Mundial no meio. O Hergé acho que tem até um passado meio nebuloso aí nessa história, porque, como você falou, a Bélgica foi invadida pelos nazistas. O Hergé trabalhava num jornal e, assim, meio que ele continuou trabalhando no jornal. E não se sabe... Bom, lógico, depois ele convenceu o mundo de que ele meio que ficou lá obrigado, meio que como refém, etc, né? Provavelmente é a verdade, tá? Não acho que o Hergé ia colaborar com os nazistas, né? Assim, não de livre e espontânea vontade. Mas era uma preocupação dele, né? Depois que a guerra acabou, ele pensou, pô, e agora? O que vai ser da minha carreira, né? Mas ele soube se sair bem. E também leva em consideração, Fábio, isso eu já vi em muitos documentários, assim, a maioria das pessoas não sabia o que acontecia, o que os nazistas faziam. Então, na época, eles só estavam defendendo o país ali, né? É verdade.
Cara, a explosão da bomba atômica é só coisa de 20 anos depois que o mundo foi saber os efeitos da bomba atômica em Hiroshima. Pois é. É um pouco difícil, né? Julgar com os olhos que a gente tem agora, depois de tantos anos, né? A verdade vir à tona, né? Assim como pode estar acontecendo coisa hoje que a gente não sabe. É verdade. Bom, muito bom, cara. Muito bom. Legal ter essa estreia aqui, né, num quadrinho belga. Eu acho que a gente pode trazer mais personagens, não do tamanho do Tintin, porque eu acho que o Tintin é o maior, né? Cara, você tá esquecendo das Asterix, cara? Ah, é verdade. Como assim, mano? E aí? Quem que é maior, cara? Acho que a Asterix é maior. Eu Bom, acho. É. aqui no Brasil, acho que a Asterix é maior. O Asterix tem álbuns produzidos até hoje, né? Então, assim, e até onde eu ouvi falar, cada vez que sai um álbum do Asterix na Europa é um mega fenômeno de vendas. De fama, os dois devem estar pau a pau, mas o Asterix, se for ver por números, eu acho que o Asterix já rendeu bem mais. Na minha infância, eu adorava ler as tirinhas do Agar, mas o Agar, ele é americano, o Agar é né? americano, é. Puta, aquilo é muito bom. É muito bom mesmo. Cara, a gente podia fazer um programa aí só desses personagens medieval aí, que tem bastante coisa. E já que a gente tá jogando as pautas aqui em público, ao vivo mesmo, pra o pessoal ouvir... Pra cobrar a gente? Programa sobre tirinhas também, por que não? Pô, com certeza. Quero falar de Garfield. Isso aí, Garfield, Calvin, Recruta Zero, Agar, etc. Eu tava vendo aqui a lista dos álbuns do Tintin aqui. Existe mais uma história que foi feita em 2 álbuns. Ah, que legal. E é uma história mais pra esse lado detetivesco aí. É o Segredo do Licorne, que continua depois no O Tesouro de Rakan, o Terrível. E caramba, eu não lembrava que essa continuava no Rakan. Mas essa, inclusive, não é a primeira aparição do Haddock, mas meio que conta a história dele, né? Que é o antepassado dele, né? E essa cansou de passar na cultura lá, É verdade. nos desenhos lá da cultura. Só que bem mais simplificado, né? Bom, já vamos agendando aí, né? Já tem uma volta aí do Tintin com uma história mais investigativa com a origem do Haddock. Por 1000 trovões, né? Tem que ser pra ontem isso. E tem uma outra aqui que eu gostava bastante também, que era bem assim, investigativa, de mistério, assim, que era o Loto Azul. Essa é bem boa. É, bem boa. Tem seus problemas também por conta da época, né? Porque a representação dos chineses ali pelo Hergé é bem contestável, viu? Mas é uma história bem legal. A que eu acho que era mais fraquinha mesmo, assim, era esse Tintin na África. Eu tô dando uma olhada aqui nos primeiros. Tem o Tintin na África e depois é o Tintin na América. Isso eu não lembro. Então, o Tintin na América também é bem antiga. Deve ser, acho que dos anos 20 ou 30. Só que já era mais inteligente, assim. Se eu bem me lembro, já era ele contra o tráfico de bebida na América, contra os gangsters lá, Al Capone, esses caras. Que da hora. Na sequência vem os Charutos do Faraó. Esse eu lembro, esse é bem legal. Esse já entrou na linha Tintin que a gente conhece. Acostumado aí, Isso. E depois dos Charutos do Faraó já vem o Loto Azul. É o que eu falei, a curva é bem acentuada lá no começo. Antes desses tem o Lago dos Tubarões. Esse é bem simplão também. Esse não é um original do Hergé. Esse é baseado em um desenho. Ah, tá. E foi um filme de 1972. E o álbum foi inspirado no filme. Ah, então é diferente. É diferente esse daí. Por isso a gente acha que é mais simples. Não é um argumento que veio dos quadrinhos. Esse daí ele é diferente também. Eu achava que era mais antigo. E se passa na Cildávia também. Vou finalizar aqui então. Vou deixar o espaço pro Marcelo falar o que ele quiser aqui, beleza? Ah, beleza. Obrigado aí por mais esse convite. Tô aí quando quiserem me convidar de novo. Tá certo, muito obrigado. Nós agradecemos. As portas estão abertas, valeu por vir aí de novo. Valeu, obrigado aí. É sempre legal conversar sobre os quadrinhos com vocês. Muito bom. E se tiver mais dicas, pode mandar. Asterix, então. Demorou. Estamos devendo o programa de Asterix. Bom, se você curtiu aqui o nosso programa, já conhecia as aventuras do Tintin aí, ou não conhecia, né? Essa viagem do rumo à lua aqui, com certeza é uma aventura muito boa aí para você conferir também. E se você quiser participar aqui do nosso programa, é muito simples, mande um e-mail para o contato@hqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11
962449417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros. E é isso aí. Fábio, conto com você na próxima semana? Com certeza. Beleza, valeu. Falou.